Olá pessoal, sou o professor Davi e hoje vamos falar sobre o Estado no Brasil, né? Será uma aula de 3 partes. Nessa parte vamos falar sobre colônia e o Império no Brasil. Bom, iniciaremos um conteúdo de grande importância para o entendimento da política brasileira. Nessa aula sobre o Estado no Brasil, nos aprofundaremos nos períodos da colônia e do Império. Período colonial vai de 1500 até 1822. Por mais de 300 anos, o Brasil permaneceu como colônia de Portugal, portanto, submetido ao Estado português. Todas as decisões políticas relacionadas à colônia de Portugal na América eram tomadas pelo soberano português, que mantinha um Estado absolutistas. Os moradores da colônia só cumpriam as decisões. Foi assim que aconteceu com praticamente todas as iniciativas políticas daquela época, desde a implantação das capitanias hereditárias, que, conforme o próprio nome diz, passavam de pai para filho, até a instituição do governo geral. Toda a estrutura de poder na colônia estava ligada diretamente ao rei de Portugal. Isso ficou mais claro quando, em 1808, Dom João VI foi obrigado por Napoleão a vir para o Brasil, transplantando para cá a forma de Estado vigente em Portugal. Esse período durou pouco, pois logo veio a independência. Características políticas da colônia. Segundo Raimundo Faoro, um grande estudioso sobre o período de poder do Brasil, né? Ele tem um livro muito famoso chamado Os Donos do Poder, né? Ele fala que a centralização política e administrativa do Estado luso-brasileiro explica a formação social brasileira. O Estado colonial herdou da metrópole portuguesa o estamento burocrático patrimonial. Bom, já falando das características econômicas da colônia, né, Caio Prado Júnior, que é um grande estudioso da época, ele afirma que, né, a colônia brasileira tem algumas características, né, que são a grande propriedade agrária, a questão da escravidão, a exploração, tá, a dependência da colônia, a acumulação de riquezas, o desenvolvimento para fora, voltado para o mercado externo, e a classe dominante, predatória e não interessada no desenvolvimento interno. Tá? Isso aqui são alguns pontos, né, que o Caio Prado Júnior aponta na sua grande obra chamada Formação do Brasil Contemporâneo. O Brasil deixou de ser uma colônia com a independência em 1822. Inaugurou-se o período do Império no Brasil, que durou de 1822 até 1889. É possível falar de Estado brasileiro somente a partir de 1822. Aqui tem uma imagem do Grito de Ipiranga, né, que é uma representação muito lúdica sobre o que aconteceu. Bom, trata-se de uma mudança política, porém, isso não resultou em uma mudança na estrutura social brasileira, baseada na escravidão e na grande propriedade agrária. Nesse sentido, a transição da colônia para o império foi um processo de modernização conservadora, símbolo da modernização conservadora. O próprio príncipe regente proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ou seja, né, mandou o pai dele, que era o príncipe herdeiro, e ficou o filho do príncipe, ou seja, o filho do rei ficou tomando conta das terras que eram do rei. Né? Então, a nossa independência ela passa por essa característica que muitos acreditam que não houve, de fato, uma independência real do Brasil, ok? Bom, com a independência, em 1822, instituiu-se no Brasil um Estado monárquico, né, monárquico do tipo liberal, mas com uma contradição imensa, que perduraria por mais 66 anos, que é a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir esse regime de exploração do trabalho brutal e desumano. O discurso liberal, que é o discurso capitalista, convivia com a escravidão. Na estrutura do Estado do Império, né, da independência república, havia no país um Estado imperial, constitucional, com os poderes executivos, que é o Conselho de Estado, o Legislativo, que é a Assembleia Geral, composta do Senado e da Câmara dos Deputados, e o Judiciário, que é o Supremo Tribunal de Justiça.
Bom, mas havia centralização de poder, né? No entanto, havia algo diferente no Brasil de Dom Pedro I, que era o poder moderador, exercido pelo imperador. O controle dos poderes, né, que é igual ao poder absoluto do imperador. Ou seja, ele ditava as regras de acordo com as suas necessidades, com as suas demandas ou com seus próprios interesses, tá? O poder moderador ficava acima dos outros três, pois o imperador nomeava os integrantes do Conselho de Estado, que é o Executivo, e do Senado, escolhia os membros do Supremo Tribunal, podia dissolver a Câmara dos Deputados e utilizar as Forças Armadas quando achasse conveniente para manter a segurança do Império. Bom, entender as características políticas da colônia e do Império? Na aula que vem iniciaremos nosso estudo sobre o Brasil republicano. Vamos ver como o Brasil, por que caiu o Império, quais foram os motivos gerais de ter caído o Império e como o povo, né, era tratado em relação a isso tudo, tá bom? Porque até então nós vimos até agora, né, como esse Estado se deu, mas vimos pouca participação política do povo, né? Será que ela melhorou com o advento da República? Ou será que ficou a mesma coisa? Quais foram os motivos para que essa república tenha fracassado no começo, ok? Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima.